Ainda teremos muito que falar sobre a histórica reunião de cúpula dos BRICS em Joanesburgo, dada a sua relevância para impulsionar um mundo multipolar e para escapar das imposições funestas da unipolaridade, entre elas a ditadura do dólar. O crescimento de 5 para 11 membros indica fortalecimento econômico e estratégico, já que entre eles estão dois grandes produtores de petróleo, o Irã e a Arábia Saudita, que nesse caso representa uma fragilização do uso do petrodólar. Ingressam também países com localização geopolítica sensível, como a Etiópia, no chifre da África, e a Argentina, o que permitirá uma relação estrutural entre o Mercosul e os BRICS. A reunião de cúpula de Joanesburgo foi uma grande vitória da construção do equilíbrio do mundo, sem imposições unilaterais, representando uma alternativa para uma relação mais justa e solidária em escala global. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas, compas televidentes do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande alegria, uma grande honra e uma missão super especial na minha vida periodística, fazer esse programa com Telesur para buscar decifrar cada vez mais, tentar decifrar esse complexo país chamado, por alguns, Gigante del Sul. Pois bem, hoje temos aqui um tema muito gigante, é exatamente a reunião de cúpula dos BRICS, agora ampliado, passou de 5, que era um time de futsal, e agora é um time de futebol de campo, são 11, é o grupo dos 11 agora, como diria o saudoso governador Leonel Brizola, que formou o grupo dos 11 para tentar impedir o golpe de 64, mas não conseguiu. Mas nós seguimos a vida e hoje nós temos, para nos ajudar a compreender, uma mirada brasileira sobre o que foi essa reunião de cúpula dos BRICS, com a sua ampliação, com repercussões econômicas, políticas, militares, científicas, culturais, jornalísticas, por que não? Embora a mídia corporativa não queira enfrentar-se com a verdade, com a realidade, mas é para isso que nós convidamos aqui o experimentado, destacado jornalista brasileiro, José Reinaldo Carvalho, que vai nos ajudar exatamente num mergulho para entender todas as contradições, as nuances, no espaço de 30 minutos, obviamente, limitado, do que foi essa reunião dos BRICS. Ele que é um analista político super valorizado e respeitado, do 247, que é uma mídia alternativa no Brasil, entre outras coisas. Boa noite, José Reinaldo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui em Latitude Brasil. Boa noite, Beto Almeida. Boa noite ao público do Latitude Brasil, público da Telesur, este canal magnífico que desempenha um papel extraordinário na luta pelas ideias em toda a região latino-americana e caribenha. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Zé Reinaldo, não foi só um crescimento numérico de 5 para 11. Os efeitos na geopolítica internacional deixaram desconcertados aqueles analistas conservadores que queriam diminuir e tanto pouco caso fizeram de tudo aquilo que os membros dos BRICS antes, há anos, vinham dizendo e agora confrontam-se com uma realidade realmente incontornável. Como é que você viu? Perfeito. Eu acho que é isso. Quantitativamente, a reunião do BRICS de Joanesburgo já foi em si mesmo importante, foi a maior de todas, porque contou com a presença de mais de 60 lideranças políticas, entre chefes de governo, chefes de Estado e lideranças importantes de partidos políticos e organizações sociais de diferentes partes do mundo, naturalmente representando principalmente os países do sul global. E contou também a cúpula do BRICS de Joanesburgo com a presença de autoridades de organizações multilaterais, como a União Africana, a Liga Árabe, a Organização das Nações Unidas, na pessoa do seu secretário-geral,
Então, já de si, este comparecimento mostrou a magnitude que foi a cúpula de Joanesburgo. Qualitativamente, mais ainda, você colocou a questão muito precisamente. Não foi uma expansão apenas quantitativa, a do BRICS, e não foi um êxito apenas quantitativo. Há um êxito qualitativo muito grande. Eu compararia, Beto, estamos falando aqui do Brasil, eu compararia em salto de qualidade esta cúpula de Joanesburgo à que fizemos aqui na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, no ano de 2014, quando era presidente a nossa querida Dilma Rousseff, e foi lá que se lançou, que se fundou rigorosamente, porque se lançaram as bases fundamentais do Banco do BRICS, que é o novo Banco de Desenvolvimento. O novo Banco de Desenvolvimento foi criado por decisão da cúpula de Fortaleza do BRICS, e lá estavam presentes os chefes de Estado, a Dilma pelo Brasil, já estava o Xi Jinping, já estava o Vladimir Putin, da África do Sul, que estava o Zuma, não era este presidente atual. Então, foi uma cúpula realmente importante. Então, eu compararia qualitativamente com esta, mas esta cúpula de Joanesburgo foi, de fato, a mais importante, que promoveu esta expansão do BRICS, que naturalmente levou em conta um cruzamento de critérios. Muita gente fica perguntando, mas qual critério? Por que a Etiópia? Por que esse? Por que aquele? Há um cruzamento de critérios. Naturalmente, pesou muito a proposição que cada chefe de Estado fez. Por exemplo, o Brasil foi o proponente da Argentina. Hoje eu vi uma matéria na TASS, da porta-voz da chancelaria russa, destacando o papel do Lavrov na indicação da Etiópia, muito embora a gente saiba que também o presidente da África do Sul também desempenhou um papel importante na indicação da Etiópia. Fica claro que as indicações ligadas ao Oriente Médio, sobretudo a Arábia Saudita e Irã, tem muito a ver com o próprio pacto que a China promoveu de reaproximação desses dois países. Então, certamente a China desempenhou um papel importante na indicação desses países, também do Egito. Houve o critério geográfico, sem sombra de dúvida, o critério econômico, na medida em que aí nós temos um país, já tínhamos um país muito rico, do ponto de vista das riquezas minerais, da produção de alimentos, teremos agora outros países muito ricos na produção de energia, o caso desses países mencionados, produtores de petróleo. Há o peso, naturalmente, geopolítico, a importância que tem no concerto internacional. Enfim, é um cruzamento de critérios, não é uma coisa linear, não é um algoritmo, não é você pegar alguns critérios, jogar ali numa maquininha e o algoritmo vai te dizer esse e aquele. Boa imagem essa, boa imagem. Pois é, mas então eu acho isso aqui, o resultado qualitativamente é muito bom, e hoje nós temos o BRICS+, ou BRICS 11, vamos ver que denominação terá, mas o fato é que é o grande acontecimento do ano, acho que vai marcar a história do século XXI, e o saldo mais importante, Beto e queridos amigos todos do público do Latitude Brasil, o mais importante, na minha opinião, é que o BRICS aparece como o grande representante geopolítico e geoeconômico desse novo conceito que está em curso, todo mundo usa, do Sul Global. Eu compararia historicamente, Beto, com a Conferência de Bandung, em 1955, que lançou o movimento dos não-alinhados. Claro que era outra época histórica, era a época recém-saída do colonialismo, a independência da Índia, a libertação nacional da Iugoslávia, a independência daqueles países também do Oriente Médio, o papel de lideranças como o Nasser, do Egito, era outra conjuntura. Mas teve esse papel de lançar o chamado terceiro mundo, né? Que na época era usada essa linguagem, como um fator geopolítico, lutando por uma nova ordem econômica mundial. Então, acho que o BRICS de Joanesburgo, que lançou o BRICS 11, se equipara, na minha opinião, historicamente, a esse grande episódio.
Já temos um time de futebol de 11, né? 11 em campo, vestindo a camisa já entraram na cancha. Agora, há possibilidade de se levar a sério alguns analistas, meios de comunicação muito importantes, que querem desmerecer, por exemplo, a entrada de países do porte de um Irã, pela sua capacidade industrial, pelo seu peso específico, pelo seu desenvolvimento, altíssimo desenvolvimento tecnológico, e também a Arábia Saudita, que, de certa forma, se desprende de uma submissão quase que obediência canina que tinha com os Estados Unidos. Será que isso não serve para alertar esses analistas que o mundo está mudando mesmo com o BRICS 11? Sem sombra de dúvidas, eu acho que reside exatamente nisso, porque eles acabam sendo obrigados a constatar isso, embora que interiormente eles não externalizam isso, mas, sem sombra de dúvidas, a reação que nós estamos observando se prende a isso, a percepção de que este é mais um fator, entre muitos, sinalizando para a emergência disso que se chama o mundo multipolar. O mundo já não é mais o da Guerra Fria, isso todo mundo já sabia, não é mais o da bipolaridade, mas não é mais tampouco o mundo do domínio exclusivo, hegemônico, unipolar, como se chama, dos Estados Unidos. Hoje já há uma multipolaridade. Essa multipolaridade reside, em grande medida, no fato de que há uma aliança sólida entre a China e a Rússia, duas grandes potências econômicas, militares, nucleares, tecnológicas, mas não só. O fato de que surgem países emergentes lutando pelo seu desenvolvimento e agrupando-se num bloco chamado BRICS 11, isso também concorre para a emergência do mundo multipolar e, na minha opinião, torna essa mudança irreversível. Não é à toa. Você não acha, Zé Reinaldo, permita a interrupção, que deve se animar os cálculos políticos para uma maior audácia? Porque, veja bem, o nível de cooperação que temos hoje entre Rússia e China, que tem nem naquela época em que se declaravam ambos, a China ainda se declara socialista, e evidentemente o é, né, um país em direção ao socialismo, mas quando havia a União Soviética, nunca houve uma cooperação de tal ponto como existe hoje. E, ao mesmo tempo, nessa triangulação está o Irã, inclusive aposentando, né, dispensando o uso do dólar nas relações entre esses três grandes gigantes de um valor imenso. E também o fato de que a Argentina estará fazendo algum tipo de pagamento das exportações brasileiras para lá por meio de yuan, a moeda chinesa, para o Brasil. Isso não possibilita animar a cálculos mais avançados do mundo progressista para construir, de fato, relações ainda mais contundentes em direção a uma multipolaridade, mas mais do que isso, a um equilíbrio mundial, porque vamos lembrar que percepção muito elevada esteve com o presidente de Cuba, Dias-Canel, que estava lá presente, porque sabe que o mundo está sofrendo uma profunda transformação. Sem dúvida, e veja, você mencionou o presidente Dias-Canel, ele estava lá, além de na qualidade de presidente de Cuba, na qualidade de presidente pro tempore do G77 mais China, que é um outro grupo importante que atua dos grupos existentes na ONU, é o maior de todos. O G77 mais China tem 134 países, então é um grupo relevante. E o Dias-Canel estava lá nessa condição também de assumir, de exercer a presidência pro tempore desse relevante grupo. Eu acho que, em essência, pegando a questão que você está falando, em essência, o mundo multipolar, ele necessariamente deve levar, apesar de uma série de conflitos que ele encerra, mas a resultante do mundo multipolar deve ser, ou deveria ser, um novo equilíbrio do mundo, né? Essa é que é a essência. E, naturalmente, o novo equilíbrio no mundo com a paz mundial. Esse é o grande ideal. Nós vivemos aí numa situação conflituosa
essa situação conflituosa tende, em alguns aspectos, a se agravar, na medida que as potências ocidentais reagem a esses fenômenos objetivos, mas o sentido geral do movimento histórico do mundo multipolar é a conquista do equilíbrio do mundo. É o ideal da humanidade. Bom, ligado a isso, eu diria o seguinte, que o grande mérito das lutas, se a gente pegar a declaração do BRICS, 94 itens, 94 parágrafos, e são parágrafos alentados, a essência do que está nesses 94 itens é o seguinte: luta por uma nova ordem econômica mundial e luta por uma nova governança global, baseada em multilateralismo, baseada em relações de igualdade entre os países, sem admitir que os países poderosos podem mais do que os mais vulneráveis, os países ricos podem mais do que os pobres, e uns têm o direito de intervir sobre outros, seja politicamente, seja militarmente, seja através de condicionalidades econômicas. Então, a gente observa que o BRICS e a sua ampliação é a expressão de uma vontade e de um espírito vigoroso de luta pelo desenvolvimento por parte dos países do sul global. E achei muito interessante... Deixa eu só fazer uma pequena pausa. Desculpa, mas nós precisamos fazer uma pequena pausa aqui no Latitude Brasil e voltamos já, continuando nossa conversa com o jornalista e coordenador da comunicação internacional da Associação Brasileira de Imprensa, José Reinaldo Carvalho. Até já. Aqui conosco em Latitude Brasil, o jornalista e coordenador da Comissão Internacional da Associação Brasileira de Imprensa, José Reinaldo Carvalho. Eu sinto uma grata presença em Latitude Brasil pela sua lucidez e a coragem das suas análises. Mas, José Reinaldo, nós temos uma situação curiosa, porque essa carta final foi praticamente uma carta anticolonial. Mas nós vemos que hoje o mundo é um mundo que precisa recuperar a capacidade de industrialização, que é o que não querem as grandes potências capitalistas. Por exemplo, naquela reunião entre a União Europeia e a CELAC, recentemente, demonstraram muita má vontade com as reivindicações latino-americanas e caribenhas para a industrialização. Eles querem a financeirização e manter secularmente a nossa dependência. Os BRICS apontam exatamente uma carta anticolonial. Como é que você comenta? Exatamente. Eu dizia, inclusive, o seguinte, o presidente Lula, falando a propósito do direito ao desenvolvimento dos países aos quais eu me referi, do sul global, ele fez uma crítica severa ao que ele chamou de neocolonialismo verde. E o neocolonialismo verde, que é o uso inescrupuloso de uma bandeira justa, que é a bandeira do equilíbrio ambiental, que todos os povos querem o equilíbrio ambiental, mas usa-se de maneira inescrupulosa essa bandeira exatamente para impedir o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento industrial dos países que, por diferentes razões do colonialismo, não conseguiram se industrializar plenamente. Uns, como o Brasil, por exemplo, não conseguiu, e outros não conseguiram em nenhum nível. Então, na base dessa luta, está uma luta mais geral, mais abrangente, que é a luta contra as desigualdades. O Lula fez uma intervenção muito interessante em que ele opôs o conceito de neocolonialismo verde
ele disse: isso não é o mais importante, a questão ambiental é importante, mas não é a mais importante. O mais importante é a luta contra a desigualdade. E na luta contra a desigualdade está contido isso que você falou, está contida a luta pela industrialização, por uma revolução tecnológica e científica correta, equilibrada, que traga um desenvolvimento e um crescimento econômico virtuosos para as nações do Sul global. Está o incremento do comércio na base do ganha-ganha, que é um dos princípios que a China tem adotado na sua relação comercial com os países da África, da Ásia, do Oriente Médio, da América Latina e Caribe. Já são mais de 20 países que se dispuseram a associar-se nessa iniciativa chinesa da nova rota da seda. Então, é dentro disso que se enquadra também essa luta que veio ao lado da ampliação, a luta contra a hegemonia do dólar e pela adoção de uma nova moeda de conta, uma nova moeda contábil para o comércio intra-BRICS. E, na ausência ainda dessa moeda, como você mencionou, o comércio bilateral da China com vários países já está se dando na base do yuan. E ontem, esses dias, esteve aqui o ministro da Economia da Argentina, o Sérgio Massa, que é candidato também à presidência da República, e ele fez uma grande defesa da necessidade de preservar as reservas argentinas em yuan, ele percebendo que isso é o grande tesouro que pode ajudar a dar um respaldo à luta pelo equilíbrio, ou pelo reequilíbrio financeiro e monetário da Argentina, quando as condições objetivas forem mais propícias. É uma declaração importante, porque nós sabemos que foi um golpe muito forte o endividamento aí via FMI, o governo Macri, que praticamente criou uma situação muito difícil para o governo de Fernandes, né? Mas a China se apresenta como alternativa de liberação e não como colonização, como querem insinuar. Também é muito interessante você ter lembrado esse fato do truque de usar bandeiras ambientais, que são queridas por todos, mas com o objetivo de manter os países desindustrializados e, pior ainda, dependentes ou submetidos mesmo, né, às potências ambientais que se fantasiam de potências salvadoras do meio ambiente. Tem até um filósofo brasileiro que diz: o meio ambiente começa no meio da gente, ou seja, sem abastecer o estômago, sem alimentar o povo, sem educação, sem eletricidade, nós não vamos desenvolver uma relação inteligente com o meio ambiente. Mas como é que você viu, Zé Reinaldo, esse fato de que o presidente Lula traz para dentro do Brasil, das suas relações, inclusive especialmente a partir dos BRICS, um impulso para políticas de alavancar o desenvolvimento, que ele está considerando que é a prioridade, a reindustrialização, porque o Brasil se desindustrializou desde o chamado fim da Era Vargas, de 1980. Como é que você vê isso? Perfeito. Eu acho que é muito importante a gente analisar o papel do Brasil no BRICS e o papel do presidente Lula como estadista, que já está pela terceira vez à frente dos destinos do nosso país e, mais uma vez, corretamente, dando a devida prioridade à política externa e ao que se chama de diplomacia presidencial. Algo que estão dizendo: não, ele está viajando muito, mas não pode abandonar os problemas internos. Ele não está abandonando os problemas internos, mas essa é uma crítica interessada, querendo que ele abandone as questões externas e abandone esse desiderato de inserir o Brasil de maneira soberana nesse mundo competitivo, nesse mundo globalizado e nesse mundo de disputas hegemônicas terríveis. E para isto... Pois não. Não, bem lembrado. Né? Então, bom, aí é o seguinte, inventaram o seguinte mito: olha, cuidado, o Brasil não quer a ampliação do BRICS, porque a ampliação do BRICS atende apenas aos interesses imperialistas da China. Foi assim que a coisa foi apresentada de maneira superficial e rasa. Outros procuraram argumentar o seguinte: não, mas o peso relativo do Brasil, o poder relativo do Brasil, na medida que o BRICS se amplie,
esse poder relativo vai se reduzir, não levando em conta duas questões importantes. Primeiro, as possibilidades de desenvolvimento, de retomada do desenvolvimento nacional do Brasil, dependem de uma correta inserção do nosso país no mundo e disputar os espaços e encontrar as vantagens, usar as vantagens comparativas do Brasil no comércio e também nesse esforço pela sua reindustrialização. Então, não levam em conta que o Brasil não vai conseguir retomar o seu desenvolvimento apenas ligado às antigas potências neocolonialistas, que já nos oprimiram bastante, e o resultado a gente sabe qual foi, principalmente o domínio estadunidense, mas a gente está vendo também aí a União Europeia como é que ela nos trata na hora de assinar o chamado acordo bilateral com o Mercosul. Então, não querem levar em conta isso. Segunda questão, não querem levar em conta que, para o Brasil, a única forma de nós desfrutarmos de uma cota de poder e de influência no mundo contemporâneo é se realmente houver um reequilíbrio do mundo. E, portanto, um BRICS ampliado, ele favorece essa tendência de emergência e, eu diria hoje, já uma consolidação do mundo multipolar. Então, foi muito correta a posição do presidente Lula, que acabou desmascarando as versões que saíram. Não, porque o Lula vai brigar com o Xi Jinping, o Lula vai bater na mesa, não vai aceitar. Foi todo o contrário, não houve uma decisão sequer no BRICS que não tenha sido tomada no mais absoluto consenso e na mais absoluta harmonia. Claro que as discussões políticas, diplomáticas e negociações sempre envolvem interesses distintos, posições distintas, e ainda bem, né? José Reinaldo Carvalho, jornalista, coordenador da Comissão Internacional da Associação Brasileira de Imprensa e colunista do 247, muito obrigado pela sua presença aqui em Latitude Brasil, as portas sempre abertas para a sua palavra. Eu que agradeço, Beto, e minha saudação a toda a audiência do Latitude Brasil e da Telesul, desejando muito êxito a você na sua missão jornalística também aqui na Telesul e a esse canal brilhante que tanto contribui para a luta em favor das ideias corretas na América Latina e o Caribe. Muitas graças a você, José Reinaldo, e a todos que nos acompanharam. Muito obrigado por estarem conosco. Quarta-feira que vem, semana que vem, estaremos novamente buscando entender cada vez mais profundamente esse chamado gigante do Sul, o Brasil, que deve ser cada vez mais cooperativo, soberano, democrático e aliado dos fatores do progresso internacional para um mundo realmente equilibrado e mais justo. Grande abraço, até a próxima, tchau.